nesse lugar. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, conforme é anunciado, é o que nós vamos fazer agora. O Senhor então inverteu até a ordem das coisas, mas hoje falamos ainda daquela última noite que o Senhor Jesus teve nesta terra, em corpo humano, a noite mais importante de todo o ministério do Senhor Jesus. Ele reservou aquela última noite, porque são as coisas últimas, as mais lembradas. Hoje a parte 10, domingo que vem, se o Senhor permitir, parte 11, só mudou o título, porque agora nós vamos, me dá meu papel, nós vamos falar agora, o Senhor quis inverter, a 11 puxou para cá, vamos falar sobre combater a tristeza. Uma das coisas que se trabalhou muito, semana que vem, se Ele permitir, o 11 seria então nossa herança, quando Ele libera Judas. Uma das coisas que o Senhor trabalhou com muita força, naquela noite, está explícita ali. Ele denunciou o pior espírito maligno que existe nas densas trevas, para destruir a vida dos ungidos. Pastor, a que se refere quando dá nomenclatura de ungidos? Ungido é diferente de gente que vai na igreja. Ungidos são pessoas que, além de vir se converter, agora são estas pessoas que estão buscando algo de Deus. Não é essa busca frenética de campanha sobre campanha, que não ora, que não jejua, que não busca que me jogue sal grosso nas costas, ore por mim, faça milagre por mim. Não estamos falando de voodoo evangélico, estamos falando de vida com Deus. Quantos dão glória a Deus aqui? Glória a Deus. Estamos falando de pessoas que aprenderam a dobrar o joelho e a beber do sobrenatural. Encontraram o caminho da excelência. Descobriram como se reinventar em Deus nesta vida, que é pela comunhão com o Pai Celestial, com o Senhor Jesus, com o amado Espírito Santo. Queridos, essa entidade se chama espírito de tristeza. Muitas vezes você não entende, aí em casa, que também é linkada no sobrenatural, não está brincando de igreja. Você não entende porque te abate de repente uma tristeza. E você sente dentro dessa tristeza, que mesmo que resolvam as pendências da hora, daquela hora ali, ela não vai passar. Você percebe que essa tristeza, ela não é porque você está sem emprego, sem dinheiro, com dor na perna, com problema com o marido ou esposa, não é. Você sente que mesmo que aquilo se resolva, essa tristeza vai permanecer. Isso porque você está lidando com o maior agente das trevas para derrubar ungidos. É o último ataque. Semana passada, nós, junto com o Senhor, aqui à luz da palavra, vimos que na parte 9 anterior, sobreviver à véspera, mas eu não adentrei o tema da tristeza. E nós vimos como todos sucumbiram à véspera e saímos daqui com uma ceia no nosso ventre espiritual, fortalecidos para não sucumbir à véspera. Porém, hoje eu te dou o alimento do que sucumbe em véspera. São ungidos que quando o milagre está na porta, são abatidos por um espírito de tristeza. Como ele chega? Veja, ele não tem nada a ver com pecado. O pecado alimenta ele, mas não tem nada a ver com pecado. Um ladrão não assalta as vidas, porque elas são ladrões como ele. Ele assalta, ele quer atacar até inocente. Esse espírito, ele ataca, na verdade, com seta nos pensamentos, seta nos sentimentos. Uma coisa ruim brota no coração, uma memória, uma coisa que não está no schedule do dia. Aquilo entra. Alguém te diz uma frase, uma palavra, uma cobra abraça a boca de alguém que é importante para você, e este alguém libera uma frase, e aquilo entra, e com isto você se abre, e quando você se abrir, a tristeza te abate. Para quem não sabe e gosta de estudar revelação, porque também a Bíblia tem a sua psicologia. Quer aprender psicologia? Você encontra na Bíblia. O que mais arrebentou, veja, Jó, não foram as provações. Repara, num dia alguém leva para a tumba fria os 10 filhos que tem e sobrevive ao ataque dizendo Deus deu, Deus tomou.
perde todo o seu patrimônio num dia, numa aventura de um dia. E diz, Deus deu, Deus tomou. Porém, quando é que ele sucumbiu? Quando a tristeza abateu o seu coração. Naquela hora ele amaldiçoou o dia que nasceu, viveu, que Deus teve plano na vida dele. E aí você vasculha psicologia bíblica. Da onde entrou isso? Foi quando ele recebeu a visita dos seus amigos. Os irmãos da fé, que em vez de olhar toda aquela dor que ele estava passando, e deixar o certo e errado de lado, e ministrar o coração dele, eles vieram falar o certo para o coração que está errado, que está sofrendo. E eles arrebentaram a estrutura emocional dele. A partir daquele momento, ele sucumbiu de Deus, de vez. Ele só não amaldiçoou Deus porque não era louco. Mas a tristeza entrou por boca de crentes que deviam consolá-lo. Por isso que Deus falou, vou arrebentar com esses caras. Os pastores só falaram coisas certas de Deus, é verdade. Mas eles foram usados por uma cobra para falar das coisas de Deus, em vez de levantar o coração do ungido, destruíram de vez. E ele quase morre espiritualmente, porque se ele blasfema, perdia a sua salvação. Olha a loucura. Eu aprendi uma coisa, queridos. Eu aprendi a considerar quem é que está de olho em mim. Pastor, e quem é que está de olho em você? Espírito de tristeza. Então quando vem ataque contra mim, eu já sei aonde isso quer parar. Ah, pastor, lá embaixo falaram coisas horríveis de você. Quantos eram? 1.200 pessoas. Pô, mas podiam abrir uma igreja lotada, é mais gente do que tem aqui. Se reuniram só para falar mal de mim? Mas eu tenho um recado para eles. Eu nem vou considerar o que falaram, porque se eu falar de mim, eu tenho coisas piores para contar. Mas o que é isso, pastor? Mecanismo de defesa. Porque eu não vou deixar o pior entrar em mim. Tristeza de espírito. Aí me arrebenta. Deu para entender agora? Se alguém chega para mim, você fez essas coisas, eu estou te acusando. Bom, já que está acusando, é verdade, eu fiz. Só não faça você para você não ir para o inferno. É assim, por quê? Não vou deixar a tristeza abater meu coração. Está me entendendo? Eu falo qualquer bobagem, eu assumo qualquer baboseira, mas eu não vou deixar o pior demônio do inferno destruir a minha vida. Está me entendendo? Você está entendendo onde nós vamos chegar? Dá para dar glória a Deus aqui? Fale o que tem que falar, assuma o que tiver que assumir, mas não assuma um ataque de um espírito muito bem conduzido a você para arrebentar com a tua vida. Cuidado, porque nós vamos ver à luz da palavra os homens e mulheres de Deus de calibre espiritual, que se perderam e fizeram muita bobagem na terra. Você vê que Deus não mandava eles para o inferno. Deus não chegava no dia seguinte dizendo, você, hein? Considera isso o papel de homem de Deus. Por que Deus não fez isso com eles? Porque Deus sabia que o que moveu eles foi o pior demônio do inferno. Alguém conduziu eles, entregou eles de bandeja para esse demônio, e a tristeza fez eles abrir mão de todos os seus valores. Eles não são assim, está me entendendo? Eles não são assim. Eles sucumbiram porque receberam um ataque fulminante. Vocês hoje vão sair com o coração blindado, e para isso hoje não fazemos ceia. Hoje é unção que vocês passam no corredor, nesse púlpito aqui, o azeite desce na tua testa e o espírito da tristeza vai ser fragmentado em 1000 pedaços, vai cair no inferno. O Senhor me deu uma visão de raios, isso é bíblico. A Bíblia diz que das suas mãos despede raios, e no original energia desconhecida. Hoje é eletricidade. Olha que interessante. Quando chegou a eletricidade, foram descobrir que quando fala que das suas mãos Deus despede raios, ele estava se referindo a algo de choque elétrico. Vão vir raios de Deus e vão mutilar essa névoa, porque esse espírito, ele é uma névoa, esse maldito. É sorrateiro, você nem percebe, ele está lá. E abate você com a tristeza, ataca 24 horas, e você desconhece a origem do ataque.
nesse púlpito, ele vai ser fulminado, mandado no inferno. Aí na tua casa, não podendo passar aqui, você vai continuar com as mãos estendidas na direção dessa tela, concordando com a gente, e o poder de Deus vai cair na tua casa, vai pegar azeite e óleo, vai pôr na tua testa e vai ficar liberta pelo sangue de Jesus. E um aplauso forte para o Senhor Jesus. Todos os ataques que vieram contra a minha vida, quando eu era imaturo, área financeira, saúde nem tanto, graças a Deus, Deus sempre me blindou muito no tema, mas financeiro, falatório, crítica, difamação, qualquer porcaria do gênero, não concordo com o que pregou. Eu já falei para você, se eu falo algo, preguei, falei numa rede social, e alguém, eu não concordo. Mas eu não estou falando para você, caramba. Eu só estou falando para quem quer aprender. Como é que você entrou nesse site aqui? Aí eu olho o vídeo. Vídeo de 5 minutos. Você que sabe tanto, perdeu 5 minutos da sua vida assistindo tudo isso aqui. Está louco? Aprendi uma coisa. Todos os ataques que eu recebia na minha imaturidade como ministro, já pastor de pastores, o Senhor falava para mim, é para te atingir com a tristeza. Então, João 15, lembrando que do 13 ao 18 é a noite da Páscoa. É aquele cenáculo, aquela ceia, aquela lavagem dos pés, até que foram dali direto para o monte de orar e dali para a cruz. Então, João 15, dentro daquela Páscoa, versículos 18, 19 e 25. João 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Eu te pergunto, o Senhor Jesus pecou? Não. Só 3 vão dizer isso? Não. O Senhor Jesus alguma vez errou? Não. Prejudicou alguém? Não. Fez algum assalto por aí? Não. Portanto, odeiam ele. E quem odiava ele? Era crente meia boca, que não tem muita comunhão de espírito. Porque é impossível alguém que tenha o mesmo Espírito Santo que você tem odiar você. Porque o Espírito Santo vai dizer para ele, ela é minha filha, como você. Ele é meu filho. Eu tenho um plano na vida dele, como tenho com você. Eu vou restaurar ela, como restaurei você. Então, eram os fariseus, crente meia boca. Continua. Versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, deles vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quando ele fala amaria, não é amar, cuidar, confortar, é lançar sua teia de aranha. Se fosseis do mundo, o mundo entrelaçava vocês com o amor dele, que é a teia de aranha. Mas como eu escolhi vocês do mundo, o ataque é dirigido a vocês, não tendo feito nada. Diga comigo, não tendo feito nada. Porque é o que nós vamos ver aqui. Vai para o 25. Versículo 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Filhinha, eu tenho visto as fotos que vocês tiram de mim. Eu vou pedir um grande favor. Tira do pescoço para baixo. Porque está horrível. Não estou legal. Realmente, o problema não é a roupa, não é o púlpito, não é a Bíblia. É o modelo mesmo. O manequim que está. Vou te falar, viu? Quase entrou a tristeza em mim, inclusive. Olha, você, número 1, para a gente entender o caso, porque você vai dizer, o que eu fiz de errado? Bom, deixa eu te falar algo. Vocês estão sendo atacados por aquilo que não fizeram. Se você tivesse feito, não dirigiriam tanto ataque a você assim. Vários personagens. Número 1, por que José parou na prisão? Porque ele não fez. A mulher de Potifar falou, faça. Não faço, parou na prisão. Ele não parou porque fez, ele exatamente parou porque não fez. Quantos dão glória a Deus aqui? É porque não fez. Porque Davi parou no deserto com um prêmio, segundo prêmio reconhecido no Oriente Médio, o maior segundo prêmio nas costas atrás de um homem chamado Davi, dado por Saul. Por quê? Porque ele não fez. A pergunta que Davi fez quando se encontrou com o filho de Saul, Saul que queria matar Davi, sem Davi ter feito nada de errado, está em 1 Samuel 20, versículo 1. Olha a pergunta, olha a tônica da pergunta que Davi faz para Jonatas. Jonatas era o primogênito de Saul. Olha a tônica.
1 Samuel 20, versículo 1. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio, disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é minha culpa? E qual é o meu pecado diante de Pai, que procura tirar minha vida? Está vendo a pergunta? Deu para entender, igreja? Terceiro personagem, os 7.000 profetas em Israel, que estavam comendo pão e água em cavernas. Jezabel perseguiu eles, encheu a vida deles de tristeza, de dor, de sentimento de luto, perseguição mortal, porque não fizeram. Se eles tivessem se vendido, se a igreja Casa Firme fosse uma igreja de autoajuda, fizesse pacto com demônios e tal, ela já estaria abarrotada mesmo. Mas há coisas que você não faz. Deu para entender? Esses 7.000, eles não foram nos profetas de Baal, ou do posto ídolo de Jezabel, e falaram: eu mudo de lado. Se eles fizessem isso, eles comiam na mesa da rainha todas as refeições da sua vida. Aquela Jezabel, todas as refeições não, com ela, era uma vez por semana ou por mês, que ela se reunia com todos os seus sacerdotes pela nação, e comia com eles, e conversava e dava instruções. Se esses 7.000 que estavam em cavernas comendo só pão e água, tivessem feito o que ela queria, ser crente meia boca, pastor meia boca vendido para Satanás de púlpito, que só fala o que os demônios querem, estaria já com tudo muito bem. Mas como eles não fizeram, por isso que eles estavam nessa. Diga: por aquilo que eu não fiz. Por isso não queira procurar razão para os ataques e para a tristeza. Entenda: mas pastor, mas eu fiz. Não, pera um pouco. O que você fez se é muito grave, Deus vai te dar uma surra, vai te esfolar em dois, você vai ficar legal da cabeça. Os demônios não têm nada a ver com isso. Você não conhece uma mãe que fala: ô vizinho, venha bater no meu filho, por favor, porque ele está mal educado. Não existe isso. Eu tenho pai, a Bíblia diz que ele pode me bater até eu desmaiar, mas isso entre eu e ele. Agora a tristeza, ela é um ataque certeiro por aquilo que você não fez, para que você fique confusa e desista de tudo, confuso e desista de tudo. Quarto personagem, Daniel, capítulo 3, versículo 28. Sadraque, Mesaque e Abednego. Pastor, por que Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar na fornalha? Diga comigo: por aquilo que não fizeram. Olha que interessante. Se eles fizessem, Nabucodonosor fez uma estátua da música mundana. Então a pessoa vai ouvindo a música mundana e vai bebendo, desculpe o termo, me perdoa se não no teu púlpito usar o termo, eles bebem xixi de demônios no pinico dos demônios, engole. Tem muito crente que faz isso e ainda sente saudade e vai ouvir de novo. Então eles falaram: a gente não se dobra a esse lixo. A gente é espiritual, a gente tem Espírito Santo. A gente só bebe dos louvores que vem do trono de Deus. A gente não vai se dobrar, não vai dançar a dança da garrafinha, nem vai subir na parede. Dane-se você com suas músicas. Então, porque eles não fizeram, que foram para lá. Olha quando o Senhor livrou eles, no Daniel 3, 28, olha o diagnóstico de Nabucodonosor a respeito deles. Daniel 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Ah, não fizeram. Se tivessem feito, não estavam na cova. Queridos, eu sei que alguns já estão entendendo em direta aqui. Tem crente que não quer o compromisso que você tem. Não quer pagar o preço que você paga. Muda de igreja, vai para o que é mais fácil. Ele faz diaconia, faz tudo, mas é o lugar mais fácil. E ele não tem a tristeza que você tem. E você começa a achar que ele está certo. Só que hoje você está entendendo à luz da palavra que essa alegria de quem retrocede no Espírito é porque ele agora está fazendo o que você não faz. Se ele não fizesse o que também você não faz, ele estaria na mesma luta que você, esperando a mesma vitória. Quantos dão glória a Deus bem forte? Quantos dão glória a Deus aí? Aplaude o teu Senhor, aplaude. Alegria, para mim,
Para mim, eu conheço um pastor, um apóstolo, pode ser o que for, ele pode pôr nas costas dele o título que ele quiser. Se ele fizer o que eu não faço e vier com alegria, eu já sei que está endiabrado, já se vendeu para Satanás. Porque nós pagamos no joelho, na raça. Estamos aí, está lá a oração, o jejum, estamos esperando. O que vai vir aqui vai nos dar alegria permanente, como lemos semana passada, alegria perpétua. Porque vai ser porta que se abriu pelo sobrenatural. Glória a Deus. E nós invocamos para isso. Não foi porque fizemos o que o diabo quer. Nós não fizemos, nós fizemos o que Deus quer. Esses, agora, quinto personagem, Daniel, parou na cova dos leões. Em Daniel 6:22, ele falou para o rei, porque Deus livrou ele, ele falou: rei, sabe por que eu parei na cova? Porque eu não fiz. Está dando para entender, igreja? Leia isso. Daniel 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Não fiz. Se eu tivesse feito como eles todos fazem, eu não estava nessa cova. Sexto personagem, voltamos em José, mas invertemos para sua família. Pastor, por que os irmãos de José venderam ele? Deixa eu te contar algo. Porque José não fazia o que aqueles 10 faziam. A Bíblia diz que eles eram traiçoeiros. Se você for ler a história dos irmãos de José, começando por... Nem vou entrar em detalhes hoje, mas Judá era tranqueira, não valia nada. Queridos, eles eram trambiqueiros. Eles eram malandros. E José não fazia. Então o pai de José mimava ele, não é por burrice, porque ele viu que ele era diferente. Colocou nele a capa de primogênito quando não era, porque ele sabia, esse é o único que presta. É por isso que venderam ele. Agora vamos entrar no tema tristeza. Em João 16, o Senhor foi enfático. Versículos 1 e 6. O Senhor naquela noite, João 16, estamos falando da ceia da Páscoa. O Senhor foi enfático. Ele falou: filhos, meus filhos espirituais, meus discípulos, eu reuni vocês a portas fechadas para ensinar vocês a lutar contra um espírito que já rondou vocês. Ele falou que já rondou. E ele vai querer abortar tudo que eu tenho para vocês para entregar daqui a pouco. Eu preciso libertar vocês dele, e ele se chama tristeza. Leia isso. João 16, versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. 6. Versículo 6. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. No versículo 1 ao 5, ele fala: eu tenho que contar tudo o que vai acontecer, para que vocês não sejam arrebatados por um espírito de tristeza. No versículo 6 ele diz: mas eu estou vendo que mesmo com tudo que eu contei aqui, vocês já estão desse jeito. O Senhor começou a trabalhar muito o estado de tristeza dos discípulos, pedindo para eles se libertarem disso. Por que se libertaram? Igreja, aí em casa, olhe bem, foque bem aqui. Porque é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. Vem um sentimento ruim, não vou pensar nele. O que falaram lá na esquina de você? Estou pouco me importando com essas bobagens. Mas disseram estas coisas. Bem que eu sei que eles até têm razão, porque tinha coisas piores para contar. Não, mas o dia que teu pai, teu filho partiu, tua mãe, tua esposa, não vou pensar nisso. O dia que roubaram, que te enganaram, que a pessoa que você mais confiou, não vou pensar nisso. Eu vou dormir, vou pensar como eu ensino todo mundo a dormir. Fecha os olhos, não deixa nenhum pensamento entrar, céu vazio. Apague as estrelas uma a uma até apagar. É o que eu faço. Dá para dar glória a Deus bem forte aqui? Aplaude, o teu Senhor aplaude. Ainda no capítulo 16, versículos 20 a 22, ele diz: eu estou insistindo que eu vou libertar vocês da algema da tristeza. Naquela ceia ele falou isso. E vou pôr alegria aí dentro. Leia. João 16, versículo 20.
em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quantos dão glória a Deus bem forte? Aí em casa dá glória a Deus bem forte. Satanás estava provando para os discípulos, Satanás ainda era ativo na terra, depois ficou preso, está preso há 2000 e tralalá de anos lá embaixo. Já vão prender ele nas paredes, os maiores dele vão chutá-lo lá embaixo, já a coisa está para acontecer. Esse maldito era solto. E o que ele fez? Ele chegou para os discípulos e falou: você caminhou com Deus até aqui, tão esperançoso, não deu em nada. Se prepare para o teu vexame. Trouxe uma tristeza de um aborto de colheita. Porque o Senhor está dizendo que vai embora, mas Ele está dizendo que vai voltar. Eles não estão conseguindo entender o que vai ser de mim. Então nossa vida acabou. Então tudo que sonhamos, tanto é que 2 indo a Emaús, achávamos que ele era, e agora não é. Satanás faz o mesmo golpe com você. Tua vida não está terminando em nada. Você está andando, só está dando voltas, viu? E ele diz, e estão dizendo na Bolsa de Valores que vai piorar, hein? Cuidado, igreja. Continua lendo. No 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Dá glória a Deus bem forte. Aplaude, ele aplaude. Pastor, por que os discípulos negaram o Senhor Jesus naquela noite? Por que eles falaram, não conheço ele, deixa ele sozinho, porque eram covardes? Eu não conheço um covarde que corte a orelha do cara que é do sumo sacerdote, do tal soldado chamado Malco, e seja covarde. Eles estavam prontos para dar a vida pelo seu Senhor. Porque tinham dúvidas a respeito do Senhor deles, não é verdade. Eles já tinham visto os milagres, as ressurreições, tudo. Eles já sabiam quem é, do que ele é capaz de parar uma tempestade no meio. Isso eles sabiam. Porém, foi a tristeza. Pastor, me mostre a luz da Bíblia. Que foi a tristeza que fez eles abandonar o Senhor, caíram na tentação de abandoná-lo. Na mesma noite, saindo daqui, cantaram um louvor, se Deus quiser, parte 12, nós vamos falar dessa parte, e foram para aquele monte onde o Senhor vai orar e vai suar sangue. Nessa questão, em Lucas 22, 39 a 46, que é naquela mesma noite, não saímos do título nem do tema, nem do episódio. Então é a sequência, eles estão vivendo aquilo com ele. É a última noite com ele. E naquela última noite eles estão vivendo esse momento aqui. Você vai ver a causa porque entraram em tentação. E eu já te adianto, antes de você ler, que quando a tristeza te abate, ela esmaga a tua vida de oração. Sufoca, mata, exaure, chupa, drena tua vida de oração. Tem uma oração que é enterro. Deus, vida. Isso não é oração. Porque a oração ela é expansão. Coisas grandes, eu chamo a existência. Agora a oração de, Deus, me mata logo. Tem pessoa melhor que eu. Isso não é oração. Leia para a gente ver Lucas 22, 39 a 46. Vamos ver o porquê que todos os discípulos caíram em tentação. Lucas 22, versículo 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Como é que nós não entramos em tentação? Como? Ontem Deus me deu uma arte, eu vi profundidade de Deus, soltei ela para vocês. Soltei nas redes sociais, mandei para você. A resposta é oração. O Senhor falou para eles assim: se alguém quer se reinventar em Deus, esse alguém vai lá e ora. Não se mata, não toma veneno de rato, que o sabor deve ser horrível por sinal. Não vai nas redes sociais contar suas tristezas e frustrações, esperando o psicólogo rede social responder para ele.
Não vai falar mal do pastor, esse que você fala, coitado, perfeito. Há um ano que eu olho no espelho e não achei nada de defeito nele. Vai orar. Todas as vezes que você sente a tentação. O que é a tentação? Querer abortar todo o plano de Deus na tua vida. Vai orar. Dá para dar glória a Deus aqui? Não é correr em campanha de outros, engrossar a fileira, eles jogam flor de não sei o que em você. Orar. Continua. Versículo 41. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O Senhor pagou o preço desse espírito de tristeza também. Em tudo foi atacado, e também com o espírito de tristeza. Está aqui. Ele quase abortando o plano do Pai na sua vida. Pela primeira vez o Pai tem um plano, ele tem outro. E diz: mas seja feita a tua vontade, não a minha já não é a tua. Olha o que a tristeza faz. Ele pagou esse preço para a gente ser liberto hoje dessa algema. Continua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, Tristeza profunda. Continua. orava mais intensamente. A cura é orar. Quando eu não estou legal, eu não ligo para você. Quando eu não estou legal, eu não escrevo nada para você. Porque se eu escrever nas entrelinhas, pode expressar um negócio que está errado. Porque na tristeza, eu não tenho nada para ministrar. Pastor, mas qual é a tua tristeza? Olha, não vou dizer que é ela, nem os cachorros. Porque até os cachorros não estão mais fazendo xixi no pé do sofá. Virei o maior amigo de Safira para a gente acabar com isso. E com essa amizade nasceu uma limpeza naquele fedélio, o fed. Já deu uma... Mas nós temos ministério, temos chamado. Minha tristeza é o que tem que vir, não é? Então quando aquilo me abate, eu vou orar. Oh Deus, estou aqui, não estou legal da cabeça hoje. Pá, fico bem. A oração faz isso. E você vai fazer isso hoje quando chegar na tua casa. Vai dizer: Pai, a igreja, meus líderes, tua unção, tua palavra, o amado Espírito Santo me libertaram, mas é a minha vez de agora expressar algo. Eu renuncio lá na tua casa. Eu renuncio aos teus pés o espírito de tristeza. Todo o poder da tristeza não me influencia mais. Eu me rodeio da alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é espírito e alegria. Eu tomo posse disso. Você vai fazer a tua oração de entrega. E o Senhor vai te receber no colo e vai te consolar. Continua. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Olha agora. Porque caíram em tentação e não oraram. Eles não oraram, caíram em tentação. Por quê? Leia isso. Caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. De tristeza. É o que a oração, é o que a tristeza faz, igreja. O Senhor está do teu lado, como os de Emaús, pela tristeza não podiam vê-lo. A tristeza faz você ver tudo escuro. Deus não está mais aqui. E é mentira. E o Senhor está dizendo: é boas novas. Eu vou morrer, mas eu ressuscito amanhã mesmo. E aí tudo vai vir, tudo que eu tenho para vocês vai vir. Mas a tristeza não deixou eles orarem, porque não oraram, caíram em tentação. O sono da tristeza, a depressão da tristeza, a falta de vontade de fazer da tristeza, a falta de projetar da tristeza. 46, olha o que ele fala para eles. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, eles não oraram, caíram em tentação, porque profunda tristeza. A tristeza tira a tua vontade de vir no culto. Tem gente que na tristeza levanta cedo, lava rosto, escova dentes, come, põe a roupa pela metade. Eu não vou para o culto não, devolve e volta a dormir. Eu não chamo essa pessoa de burra, de idiota, de vagabundo, porque esse não é perfil de vagabundo e de idiota. Você é alguém que está acometido por um espírito de tristeza maldito que drena as forças, drena a perspectiva de grandes homens de Deus. Imagina nós meros mortais aqui. Essa pessoa precisa ser ministrada com a última noite no cenáculo, e que estamos aprendendo hoje. É muito mais profunda a coisa do que falar: por que você não veio? O Senhor está te libertando da pior cadeia que você pode enfrentar como ungido e ungida do Senhor. Queridos, querem ver?
Lucas 23, 49. Porque eles abandonaram o Senhor na cruz. Pedro falou, Senhor, eu dou a vida por ti. Se todos se abandonarem, o Senhor vai me achar perto do Senhor, cuidando do Senhor. Mas ele não conseguiu cumprir isso. Por quê? Por que não conseguiu? Leia isso. Lucas 23, versículo 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. De longe, tristeza. Vendo ele naquela cruz. O que está acontecendo? O que é isso aqui? Por que deixaram o espírito de tristeza controlar eles? De longe. No versículo anterior, quem furou o Senhor Jesus falou, esse era verdadeiramente o Filho de Deus. Eles de longe, tudo acabou. Olha o que acontece, olha o que a tristeza faz. Ela fecha nossos olhos e a gente se sente distante. Deixa eu te mostrar o gesto. A pessoa está triste. Ele é um ministro, ela é a ministra número 1 do altar. Inclusive muitos falam, não tenho ido porque estava em depressão. Às vezes não é depressão, é espírito de tristeza. É Bíblia, dá a Bíblia nele e fica legal. Então na tristeza é assim, eu tenho que dirigir isso aqui. Sei, já chega até que, pode fazer o meu lugar hoje? Porque estou com dor, tal, aquela coisa. Tá. É falta de dinheiro. Não, falta de dinheiro é manjado esse golpe, está todo mundo sem. Que falta? É tristeza. É tristeza. E aí não vem. E a gente acha que não veio porque o cachorro está doente, porque o passarinho cantou ao contrário, falou em português. Não é. Agora olha a diferença de quem está com alegria. Tem que ministrar. É a sua vez. É minha? Está aqui. Aí dá uma mexida. Pastor, é sua vez. Deixa comigo. Acabou. Cheguei. É a minha vez agora. Agora é comigo. Porque a alegria faz isso. Glória a Deus. A alegria aproxima você. E você sabe que tudo que fizer em Deus tem resultado. Aplaude ele, aplaude. Marcos 16, versículos 10 e 11. Todo mundo fala comigo. No dia seguinte, ainda estão com a mesma tristeza. Porque a tristeza ela só sai se a maldita for expulsa. Se você tomar a decisão, essa coisa de vou dormir com profunda tristeza. Eu tenho certeza que vou sonhar com um carro novo na porta e com uma torneira banhada a ouro e eu vou acordar com uma alegria. Pode esquecer. Porque você alimenta um demônio e ele chama mais dois, o desgraçado. Eu não deixo o sol cair sobre uma tristeza. Eu não deixo. Vou lá, resolvo, esperneio, mando os demônios para o inferno, penso em coisa boa. Não gosto muito de videogame, mas se fosse outra, eu jogaria até o Atari que eu gostava quando era criança. Foi qualquer porcaria. Mas eu não dormiria com tristeza, porque acorda pior. E aí sonha com o cachorro mordendo o pé, até o passarinho, tem passarinho ladrão, ele rouba dinheiro, ele entra em casa e leva para... Você aprendeu a estratégia? A árabe ensina para você. Deu para entender? Vocês vão se libertar na marra da tristeza. E nunca mais vão deixar esse demônio perturbar a alma de vocês. No dia seguinte, Marcos 16, 10 e 11. Vamos ver. Marcos 16, versículo 10. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Viu? Continua. Estes, ouvindo que ele vivia... leia de novo. Estes, ouvindo que ele vivia... Não era tudo que eles queriam? Mas olha a reação. E que fora visto por ela, não acreditaram. Não acreditaram. Uma mulher, na verdade são duas Marias de alto calibre espiritual. Vem, não tem cara de cachaceiras, não são dadas à fantasia. Chegam e dizem, acabamos de encontrar o Senhor. Mas, além de tudo que estamos sentindo, ainda vem essa agora. A tristeza faz isso. Deus começa a operar um milagre e você ainda está triste. Porque é um espírito, não é uma situação. Você culpa a situação, é um espírito. Estou te dando a dica. Queridos,
Vou dar exemplos agora de grandes homens de Deus, de calibre espiritual, que quase se arrebentaram ou se arrebentaram, porque deixaram a tristeza entrar, que é o que o Senhor nos libertou na cruz do Calvário. Amém. Exemplo maior, máximo, pai biológico do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, filho de Davi. Esse Davi, que era segundo o coração de Deus, fizeram tanta miséria com ele em Israel, ingratidão. Ele libertava o povo e o povo caçava ele para pegar a recompensa para Saul matá-lo. A tristeza entrou tanto no coração dele que ele chegou num dia. Olha a loucura, 1 Samuel 29:8. Você vai ouvir a maior loucura de um homem que aguentou. Historiadores dizem, eu não tenho como provar isso. Dizem que parece que ele foi perseguido por Saul durante 20 anos. É muito tempo. É muito tempo. Alguém que não matou Saul quando estava na frente dele ali, não matou porque não toca no ungido do Senhor. Todo mundo diga, Davi não mataria nem ungido caído. Olha o que ele fala aqui. Aqui, o rei dos inimigos, que Davi tinha que matar, porque esses são os filisteus, inimigos do povo de Israel. Davi tinha que proteger o povo de Israel dos filisteus. Agora os filisteus estão se preparando para invadir Israel e matar. Olha o que Davi diz, olha o que proclama e olha o que ele pede. Leia isso. 1 Samuel 29, versículo 8. Então Davi disse a Aquis. Aquis é o rei inimigo dos filisteus. Porém, que fiz eu? Que fiz eu? Porque os príncipes falaram assim, ele não pode ir com a gente nessa guerra. Davi pegou os 600 homens armados dele, que eram como canhões de guerra, colocou todos armados até os dentes, batalhão de choque, chegou perto do rei e falou, eu não vou deixar um vivo em Israel hoje. Olha que a tristeza consegue causar em alguém. Produziram tanta tristeza em Davi. Primeira coisa que ele pediu, para matar todo o exército que tem espada em casa. De Israel, a que ele devia proteger. Eu já vi pastor por tristeza abandonar o ministério, abandonar família, abandonar o emprego, abandonar não sei o que. Eu já vi, queridos, eu já vi cada homem e mulher de Deus se arrebentarem. Porque deixaram que Satanás usasse pessoas para introduzir neles a tristeza. Eu não vou ser a próxima vítima, e nem você. Quantos dão glória a Deus aqui? Continua. Porém, que fiz eu? Ou que achaste no teu servo? No teu? Servo. Agora Davi, que é para ser o rei dos reis. Davi foi ungido por Deus. Davi teve em Salmo 89, 16 ele fala. Ele teve a visão, ele viu que Deus levantava ele como imperador sobre o mundo existente de então, que era todo o Oriente Médio. Deus falou, Davi, além mar, tudo está debaixo do teu pé. E ficou mesmo. Até Babilônia mandava presente para Davi não ficar nervoso. Aqui Davi se rebaixa a ser um soldadinho de um rei endemoniado. E chama ele de meu senhor. Mas ele piora a coisa, porque ele nega o chamado dele. Continua. Desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor. Do rei. Rei. O Senhor é meu rei. Ele chama aquele maldito, rei dos filisteus, um mero mortal endemoniado. Ele fala, eu não sou rei porcaria nenhuma, eu não vou ser imperador. Ele estava negando diante de Deus o seu chamado, e estava dizendo, eu vou acabar com aquele, falando que ele ia acabar com o povo de Israel, com todos que têm espada em casa. Queridos, Deus não julgou ele naquele dia. Por quê? Porque ele não fez isso porque era um sem vergonha, porque era um leviano. Ele fez porque de tanta tristeza que produziram nele. E ele não tinha igreja como nós hoje, Bíblia na mão, para ler a pregação de hoje e se libertar. Então ele não estava agindo em condições de sanidade natural. Deus restaurou ele. Porque naquele dia que ele já estava naquele estado, Deus estava já para matar Saul e entregar o reino para Davi. Aplaude a Deus por isso. Queridos, não é só Davi. Queridos, não é só Davi.
Pastor, por que Elias fugiu de Jezabel? Gente, nós temos manuscritos sobre Elias. Elias era um cara que se chamasse fogo no palácio, toca todo mundo lá dentro, à distância. Se ele bloqueia a chuva de um país, esse país está morto. Quem é o rei que pode mexer com ele? Nós tínhamos medo dele. No mundo árabe tem registros de autenticidade e de medo daquele cara. Ele de repente afronta os profetas de Baal, manda fogo do céu, ele manda matar, ele limpa tudo. Ele manda chuva e a chuva vem. Jezabel manda um recado, ele foge. Pastor, ele fugiu porque era covarde? Nunca! Porque Deus falou para ele, Davi, hora que vou mandar chuva. Elias, hora que vou mandar chuva. Elias falou, não é só isso. Eu estou chamando os profetas de Baal e do poste ídolo, os 850 aqui. A metade deles apareceu, ele torrou os caras. Eu não era covarde. Ele era um cara que olhava para o rei e falava, seu endemoniado. Não era covarde. Mas por que ele fugiu? Você vê em seguida, está em 1 Reis 19. Senhor, basta. Não sou melhor que meus pais. A tristeza. Ele deixou a tristeza entrar nele quando Deus fez tudo o que ele queria. E quando Deus se confronta com Elias e traz para ele terremoto, vendaval e fogo, ele fala, Elias, isso tudo é tristeza, eu não estou nisso. Nós fizemos tudo juntos, Elias. Nós conseguimos tudo o que você queria. Nós mandamos chuva, matamos os profetas de Baal. A nação inteira falou que eu sou Deus. Só boas novas. Não, Deus, o Senhor me leva, eu vou fazer besteira. Deus teve que levá-lo. Deus teve que abortar. Ele falou assim, Elias, em teu lugar, unge Eliseu. Por que em teu lugar? Porque era para você ter a colheita. Mas a tristeza não deixou Elias. Queridos, tristeza é uma decisão. Não do mundo, o mundo não tem. O mundo tira a vida, não sabe por quê. Mas aqui, a tristeza é uma decisão. Porque nós recebemos alegria. Aleluia. Não temos espírito de escravidão em Romanos 8,14. Recebemos o espírito que diz, você é filho do papai do céu. A glória de Deus está sobre a tua vida. Coisas maiores verás. Muitas aflições, mas o Pai de todas o livra. Vai aplaudindo a Deus, vai. Moisés com uma vara. Deus falou, Moisés, com uma vara na mão. Essa vara que você usa. A segunda maior potência do Oriente Médio eu vou desbancar na tua frente. Eu vou transferir a riqueza dela para a tua mão. E você vai sair de lá com muitos escravos que nem judeus são. Vai dar quase 4 milhões de almas. É uma loucura. Deus tem certeza absoluta. Eu sou Deus, eu falo e faço. Moisés fez. Abriu o mar vermelho, matou o faraó. Porém, no meio do trajeto, o povo pede carne. E o povo tem carne em casa. Eles saíram do Egito com animais e tal, mas é espírito de escravo. Querem carne de fora. Moisés fala, Deus, olha essa. Deus fala, eu vou mandar. Ainda o Senhor me disse que vai conseguir mandar carne para eles. Você diz, nossa, que incrédulo. Não, ele não era incrédulo. Não, que ingrato. Moisés não era ingrato. Moisés estava triste. Depois que ele ficou triste com aquela nação, de tanto que fizeram com ele. Quando é que a gente sabe disso? Ele começa a cometer muitos erros. E ele diz assim, por culpa de vocês eu vi a terra prometida, não posso entrar nela. Vocês foram os culpados que fizeram isso comigo. Ele deixou a tristeza entrar nele. Tem esposa que vai vir aqui para receber uma glória de Deus, sair com um pote cheio de azeite. O marido, aquele cobra sem filho de Satanás que ainda não é liberto, ele solta uma frase no ouvido dela. Ela entra aqui e sai de mãos vazias. Tem marido que a esposa é uma jiboia, idem. Tem pai e mãe que o filho é uma cobra, idem. Deus vai libertar esse marido, Deus vai libertar essa esposa, Deus vai libertar esses filhos. Mas você tem uma sentença, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aplaude a Deus, aplaude. Jeremias chegou a chamar Deus de mentiroso. O maior profeta, um dos maiores da Bíblia, chamou Deus. Olha, Jeremias 8,18, Deus falou uma frase, e Jeremias repetiu ela como sendo dele. Olha em Jeremias 8,18 o que Jeremias fala dele próprio. Jeremias 8, versículo 18.
Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Deus falou a frase, Jeremias soltou como sendo dele. Jeremias 20, 18. Jeremias 20, versículo 18. Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Queridos, Jeremias 4:10, ele diz, toda a igreja diga, Jeremias estava triste. Olha o que ele diz em 4:10 agora. Jeremias 4, versículo 10. Então disse eu, ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a este povo. Jeremias 20, versículo 9. Jeremias 20, versículo 9. Olha o que ele diz. Olha o que a tristeza faz com o homem de Deus desse calibre. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei do seu nome. A tristeza te afasta de Deus. Outro personagem, não, tem muita coisa para ler para você. Você vai receber todos esses bolsos, como sempre passo para o WhatsApp. Mas deixa eu te falar algo. Aqui você tem Paulo. Paulo fala assim em Romanos 9, 1 e 2. Olha, com grande tristeza eu tive que sobreviver aos ataques. Paulo reconhece que o maior vilão que ele enfrentou no ministério dele foi a tristeza. Ele começa a falar frases como, para que não me acrescente tristeza sobre tristeza. Paulo faltou isso para ele sucumbir, isso para ele abrir mão do chamado dele, igreja. Filipenses 2:27 ele fala, tristeza sobre tristeza. Queridos, em Davi, em 1 Samuel 30, deixa eu te falar algo. Repita comigo uma coisa, já sabemos. Eu venço a tristeza correndo aos pés de Deus, nos braços do Pai, no colo do Pai. Em 1 Samuel 30, de 2 a 8, diz que entraram em Ziclag e levaram o povo de Davi. E Davi se angustiou. Todo o resto se angustiou. A tristeza de Davi aumentou muito quando o resto que ele sempre ajudou queria apedrejá-lo, porque estavam de tristeza, ou seja, a tristeza tornou eles ingratos. A minha Bíblia diz, porém Davi se reanimou no Senhor e foi orar. E sabe qual foi a resposta? Davi, por que todo esse choro? Vai, tu te libertarás. Aplaude o teu Deus, aplaude. A notícia não era ruim de nada, porque ele teve mais despojos ainda, ninguém tocou no que é dele, do povo dele, e ainda era porque Deus queria que ele saísse dali, porque ali não era a sua cidade. Queridos, outro é Josué, também não dá tempo dele, está em Josué 7, teve uma derrota em Ai, porque tinha coisas erradas, pela tristeza Josué fez assim, olha, Josué tinha visto o mar, o mar vermelho abrir, tinha visto o Jordão abrir para ele, tinha desbancado a maior máfia do Oriente Médio, os amalequitas, com a espada enquanto Moisés estava lá. Tinha visto tudo isso aí. Mas agora ele está de tristeza, ele fala assim, Deus, por que o Senhor nos trouxe aqui? A tristeza. Todo mundo diga, glória a Deus que ele orou. Glória a Deus que ele orou. Deus falou para ele, por que estás prostrado? Arruma isso. E nós vamos fazer tudo juntos. Não tinha motivo para tristeza. Aplaude a Deus. Foi lá, entrou na terra prometida. Tristeza. Terminando, amados. Caso de Ana, caso de Jacó. Jacó tiraram o filho. A Bíblia diz que ele não orou mais. Venderam o filho, falaram que morreu. Depois que morreu, ele não fez mais altares. Diga, parou de orar. Porque tiraram o herdeiro. Onde estava Deus que deixou isso acontecer? Mataram o meu herdeiro. Ele parou de orar. Se ele tivesse orado, ele teria descoberto que o filho dele vive. E que agora vai reinar e o Egito inteiro vai estar aos seus pés. Outra personagem, Ana. Todo ano que ela ia lá, a Penina perturbava ela. E ela de tristeza não queria comer. Diga, a tristeza não fez o milagre. Porque alguém diria, Deus viu ela triste e tinha que fazer. Não, não. Porque a cura da tristeza não é se enterrar numa cama.
Até que uma vez ela falou, hoje eu vou fazer diferente. Se ela me perturbar, eu vou orar. Deu certo. Saiu de lá com a madre aberta e não teve só um filho, teve 5. E ainda um deles se tornou o homem poderoso do Oriente Médio. Ela é a mãe. E entrou na genealogia de Jesus Cristo. Dá para dar glória a Deus bem forte? O Senhor, pode aplaudir Ele, não tenha medo não. Me dá só 2 minutos e terminamos, porque eu tenho que ler isso. Essas referências eu reconheço que foi Deus que me deu para ler para você. Vou ler rapidamente. Jeremias 31:13. Então a igreja se alegrará na dança, também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Você acredita em Deus, sim ou não? Amém. Isaías 30:29. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa. E a alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, à rocha da casa do Senhor. Isaías 51:3. Porque o Senhor tem piedade da igreja, terá piedade de todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o jardim, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Isaías 51:11. Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão à igreja com júbilo, e perpétua alegria coroará a sua cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirá a dor e o gemido. Isaías 55:12. Saireis com alegria, em paz sereis guiados. Os montes outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. O último, Isaías 65. Então o verás. Você vai ver o Senhor e vai ver teu milagre. Você vai ver o avivamento, você vai ver a tua prosperidade financeira, você vai ver a restauração da tua família, você vai ver a cura, você vai ver teu ministério, você vai ver o céu, você vai ver a salvação eterna. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se deleitará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Põe a mão no teu coração. Nós vamos ter 1 minutinho apenas. Apaga todas as luzes. Mas eu preciso. Já pode ir tirando tudo daqui. Não vai ter agora não. Vamos lá, queridos. Mão no coração, diga comigo. Espírito Santo, eu aprendi na tua palavra e tomei a minha decisão de ser filha com coroa na cabeça da alegria que o Senhor preparou para mim. Hoje eu uso legitimamente a coroa da alegria, das boas novas que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu renuncio à tristeza, abandono a dor, cancelo os pensamentos negativos, porque eu entro na tua presença e tenho consolo. Eu e a minha casa, em meio a dúvidas e danças, com muita alegria, serviremos ao Senhor. 2 minutos para você orar. Eu estou te dando hoje 2 minutos diferentes. Deixa o mundo inteiro lá fora, e agora você vai renunciar à tristeza diante de Deus. E agora você vai orar e vai dizer ao Senhor que limpe teu coração, que te unja com alegria. Diga para Ele que renove em você a alegria dEle. Diga que você abandona aqui na igreja, você abandona a capa da tristeza. Pede para o Senhor afastar de você o espírito da tristeza, e para te encher da alegria da salvação. Diga para o Senhor liberar o colírio dEle dentro de você.
Pede para Ele colocar bálsamo no teu coração, curar tuas feridas. Pede consolo, pede colo, pede abraço. Pede para Deus estender os braços e te receber agora. Ele é teu Pai, Ele te ama muito. Oh Espírito querido e amado, Espírito Santo, eu não conheço outro lugar, eu não conheço outro ambiente que pode curar tanto as nossas feridas como a tua presença. Eu não conheço um amor humano que possa produzir em nós a cura que só o Senhor pode fazer. Por isso eu me lanço com todos os que hoje ouvimos juntos, nas casas, automóveis, na igreja, pelo áudio posteriormente. Nós nos lançamos aos teus pés, pedindo cura. Queremos óleo de alegria. Queremos óleo de alegria. Pastor, eu ia dizer que não há louvor nesse instante. Eu quero que louve sim, porque no meio do louvor o Senhor vai curar os corações. Ele acabou de me dizer isso. Pode a tristeza durar toda uma noite, eu sei, mas a alegria virá no amanhecer. É o meu Senhor quem diz: eu nunca ouvi falhar. Os seus braços são poderosos para me sustentar. É tempo de cantar, o madeiro está vazio. É tempo de cantar, foi pago um preço pela minha paz. É tempo de cantar, o inverno já passou, Jesus já derramou óleo de alegria em mim. Aplaude o teu Deus, aplaude, aplaude, aplaude. Pastores, pastores, vamos subindo no púlpito. Pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras, primogênitos, sobem aqui, queridos. Nele eu vou confiar. No meio do louvor, os amados anjos distribuíram potes. Aí em casa, potes foram entregues nas suas mãos. Escute bem esse recado. O Senhor me disse assim: esse pote tem águas de alegria. Diga a eles que quando eles chegarem em casa e entrarem na minha presença, eles vão beber e eles vão ser tomados com esta alegria. Vamos fazer o corredor de sempre, queridos. O madeiro está vazio. É tempo de cantar, foi pago um preço pela minha paz. É tempo de cantar, o inverno já passou, Jesus já derramou óleo de alegria em mim. Queridos, o que nós vamos fazer, amados? Vocês vão subir, uns deste lado, outros do outro lado. Pastores, vocês vão colocar o azeite na testa e vão dizer: unção de alegria, unção de alegria. Amado Espírito Santo, eu entrego nas tuas mãos os pastores no púlpito, para que não seja nenhuma mão